Ela perguntou: podemos continuar como amigos com benefícios até eu ter certeza sobre ele? Eu cortei tudo, até a amizade. Agora ele também tem certeza de que não a quer. Conheci Samantha no último ano em Boston University, em um daqueles auditórios imensos onde ela sentava 3 fileiras à frente, sempre levantando a mão com respostas seguras que faziam os professores sorrirem. Eu estava na batalha do meu curso de engenharia civil, passando noites no laboratório testando amostras de concreto e projetando modelos de pontes, enquanto ela navegava com facilidade pelos cursos de comunicação com sonhos de se tornar a próxima grande jornalista de televisão. Começamos a namorar depois que a ajudei a carregar móveis para o apartamento fora do campus, e ela me disse que eu tinha mãos firmes e um coração ainda mais firme, o que deveria ter sido minha primeira pista sobre como ela me via: confiável, útil, seguro. Depois da formatura, a maioria dos nossos amigos se espalhou pelo país em busca de oportunidades, mas Samantha conseguiu o emprego dos sonhos em uma emissora local da Filadélfia, e eu a segui sem hesitar. Tinha em mãos uma proposta sólida de uma grande construtora em Miami, o tipo de posição que teria impulsionado minha carreira em projetos internacionais e potencial de 6 dígitos em 3 anos, mas recusei porque ela me olhou com aqueles olhos arregalados e disse: não consigo fazer isso sem você, Blake. Você é a minha pessoa. Então aceitei uma vaga com salário menor em uma empresa regional como engenheiro estrutural, convencendo-me de que construir uma vida com alguém que eu amava era mais importante do que erguer arranha-céus na Flórida. Encontramos uma townhouse modesta em um bairro histórico próximo à estação dela, o tipo de lugar com piso rangendo e tijolos expostos que ela chamava de autenticamente charmoso, enquanto eu mentalmente catalogava todos os problemas estruturais que precisaria corrigir. Passei finais de semana reformando o banheiro, instalando luminárias que ela descobria no Pinterest, pintando o quarto no tom exato de verde sálvia que tinha visto no apartamento de uma influenciadora, enquanto ela filmava tudo para seu crescente público no Instagram sobre como construir uma vida do zero. Quando enfrentou demissões inesperadas na emissora 8 meses depois, cortes orçamentários que eliminaram metade dos funcionários juniores, vi sua confiança desmoronar diante de mim. As enxaquecas começaram de imediato, dores debilitantes que a deixavam encolhida no quarto escuro por dias, e de repente eu não era mais apenas o namorado, mas também todo o seu sistema de apoio financeiro. Peguei turnos duplos no trabalho, aceitei projetos de consultoria aos fins de semana que pagavam extra, qualquer coisa para cobrir as 2 partes do aluguel enquanto ela se recuperava e procurava emprego. As sessões de acupuntura recomendadas pelo médico custavam $120 cada, 2 vezes por semana, e o convênio não cobria absolutamente nada, mas paguei sem reclamar porque vê-la com dor me destruía. Até vendi minha querida Ducati, a motocicleta que restaurei sozinho na faculdade, a moto que representava liberdade e tudo pelo que eu havia trabalhado, porque precisávamos garantir 3 meses de despesas, e meu orgulho valia menos do que a estabilidade dela. Ela chorou quando contei, pressionando o rosto contra meu peito e sussurrando: você é minha âncora na tempestade, Blake. Não sei o que faria sem você. Essas palavras viraram meu mantra, a frase que eu repetia para mim mesmo durante semanas de 60 horas de trabalho e noites solitárias em que ela estava estressada demais até para conversar. Eu acreditava que estávamos construindo algo inabalável, uma parceria em que sacrifícios eram investimentos temporários no nosso futuro em comum. Enquanto ela rolava páginas de vagas com desespero crescente, eu secretamente me encontrava com um joalheiro local, desenhando um anel de noivado com um diamante em corte princesa e uma gravação personalizada que dizia minha âncora na parte interna da aliança. Eu havia aberto uma conta separada que ela não conhecia, transferindo $200 de cada pagamento, planejando encontros surpresa elaborados para depois que ela conseguisse o próximo emprego. Talvez um fim de semana nos Poconos ou aquele restaurante no terraço que ela tinha mencionado querer experimentar. Até ensaiava o discurso do pedido de casamento no meu caminhão durante os intervalos do almoço, imaginando seu rosto surpreso, suas lágrimas felizes, o momento em que perceberia que cada dificuldade que suportamos só nos tinha fortalecido. Hoje, olhando para trás, vejo como fui pateticamente ingênuo, confundindo dependência com devoção, gratidão com amor, o você é minha âncora com você é a minha escolha. Eu estava tão ocupado sendo a estabilidade dela que nunca percebi que ela já estava olhando para o horizonte em busca de algo mais emocionante para perseguir, alguém que representasse aventura em vez de segurança, paixão em vez de constância. Mas eu não sabia disso ainda, continuava o namorado devoto, me exaurindo de tanto trabalhar, vendendo minhas posses, planejando nosso futuro, completamente cego ao fato de que, enquanto eu planejava para sempre, ela já planejava a saída. Samantha conseguiu uma posição melhor em uma empresa de mídia digital uns 4 meses após a demissão, e eu genuinamente comemorei com ela, levando-a a uma churrascaria cara no centro e brindando à resiliência e aos novos começos. O emprego parecia perfeito no início, salário melhor, liberdade criativa, oportunidades para construir sua marca pessoal, mas algo mudou nela quase de imediato, como se tivesse recebido permissão para se tornar alguém totalmente diferente. Ficou obcecado em criar conteúdo para TikTok e Instagram, filmando-se constantemente falando sobre vida autêntica e encontrar sua verdade, enquanto nossa vida real se tornava cada vez mais vazia e encenada.
Eu chegava em casa exausto de inspecionar obras e a encontrava montando ring lights na sala, gravando o mesmo vídeo de 30 segundos uma dúzia de vezes, pedindo silêncio porque meus passos atrapalhavam o áudio. Nossa modesta Toviouse virou estúdio para sua ficção cuidadosamente curada. Ela organizava livros que nunca leu na mesa de centro, preparava cafés elaborados que jogava fora após fotografar, até comprou almofadas que combinavam com sua estética, mas eram tão desconfortáveis que já não dava para sentar no sofá. Foi então que começou a mencionar Ethan, casualmente no início, apenas mais um colega citado no jantar, mas a frequência aumentou tanto que eu poderia escrever sua biografia só a partir das histórias dela. Ele era diretor criativo em uma agência parceira de publicidade, aparentemente um figurão que já tinha trabalhado em campanhas para grandes marcas, e Samantha descrevia suas aventuras de escalada no Colorado com um tom sonhador que me fazia contrair o estômago. Mostrou-me o perfil dele no Instagram certa noite, rolando fotos dele pendurado em penhascos e posando diante de montanhas, dizendo, esse é o tipo de pessoa que realmente vive, sabe? Não apenas existe. Olhei para a tela, depois para ela, me perguntando o que isso me tornava. Alguém que apenas existia, aparentemente, nas minhas botas de trabalho e colete de segurança, construindo infraestrutura real enquanto ele tirava selfies em montanhas. As mudanças físicas começaram sutis, mas engenheiros são treinados para perceber padrões e deslocamentos estruturais, e Samantha exibia ambos. Passou a usar mais maquiagem para o trabalho, aquele tipo de contorno dramático e iluminação que antes fazia só em ocasiões especiais, e sua rotina matinal se estendeu de 20 minutos para mais de 1 hora de aplicação precisa. Seu guarda-roupa transformou-se em roupas esportivas de luxo, leggings de $120, tops de $80, tênis de grife que custavam mais do que minhas botas de obra, compras que ela claramente não podia pagar com um novo salário, mas que de alguma forma continuavam aparecendo no nosso closet. Comecei a notar colônia masculina desconhecida em suas roupas quando chegava em casa, não aqueles sprays baratos de academia, mas fragrâncias caras que permaneciam em seu pescoço e pulsos, e quando mencionei, ela dizia que era de abraços de colegas ou elevadores lotados, com crescente irritação. Os brunches de networking começaram inocentes, manhãs de domingo que ela dizia serem essenciais para criar conexões no setor, mas passaram a se estender até a tarde, depois até a noite, e uma vez ela só voltou perto da meia-noite, entrando cambaleante com bochechas coradas e explicações elaboradas sobre encontros espontâneos de equipe. Nossa intimidade, que sempre foi uma das nossas conexões mais fortes, tornou-se rara e quase transacional, com Samantha alegando enxaquecas ou exaustão sempre que eu tomava iniciativa, mas eu a pegava rolando o LinkedIn de Ita às 2 da manhã, estudando sua trajetória de carreira como se estivesse pesquisando seu próprio futuro. Eu me via tentando ainda mais me conectar a ela, planejando noite surpresa nos nossos restaurantes favoritos, sugerindo viagens de fim de semana para nos reconectar longe do celular e do estresse do trabalho, até pesquisando atividades para casais fazermos juntos. Quando sugeri uma simples viagem de acampamento aos Poconos, algo que falamos em fazer desde que nos mudamos para Filadélfia, ela me olhou como se eu tivesse proposto férias em um lixão. Acampar, Blake? Sério? Você não entende as exigências da indústria criativa, disse, rolando o celular enquanto eu estava diante dela com folhetos de camping impressos. Preciso me manter visível nesses círculos para avançar na carreira. Ethan diz que networking é 80% do sucesso nesse campo, e ele deve saber, já está onde eu quero estar. Ethan diz, Ethan acha, Ethan acredita. As opiniões dele viraram evangelho em nossa casa enquanto as minhas se tornaram ruído de fundo que ela reconhecia com acenos distraídos. Sugeri terapia de casal uma vez, em uma rara noite calma em que ela não estava filmando conteúdo nem mandando mensagens frenéticas, e ela riu, não de forma cruel, mas com desdém, como se eu tivesse contado uma piada absurda. Terapia? Blake, nós estamos bem. Você só está inseguro porque não entende meu ambiente de trabalho. Isso é o que colaboração significa nas indústrias criativas. É intenso, é consumista, não é como seu trabalho de engenheiro das 9 às 5, em que você só bate ponto de entrada e saída. Suas palavras doeram justamente porque foram direcionadas às minhas supostas limitações, fazendo-me sentir que minha carreira estável, minha confiabilidade, minha constância eram, de alguma forma, deficiências em vez de virtudes. Passei a trabalhar até mais tarde também, em parte para evitar os momentos em que ela filmava ou mandava mensagens para Ethan, em parte porque me perder em cálculos estruturais era mais seguro do que observar a fundação do meu relacionamento desmoronar. Meus colegas notaram a mudança, perguntavam se estava tudo bem, mas eu só forçava um sorriso e dizia que Samantha estava ocupada com a nova carreira, o que era tecnicamente verdade, só que incompleto. O anel de noivado ficava na gaveta da minha meia, a poupança crescendo devagar, os planos do pedido juntando poeira na minha cabeça enquanto eu assistia a mulher que amava se transformar em alguém que mal reconhecia, alguém que me olhava com impaciência crescente, como se eu fosse uma obrigação que ela estava cansando de manter. Não consegui apontar o exato momento em que soube, com certeza, que algo estava definitivamente errado, mas lembro da noite em que cheguei cedo em casa com o takeout tailandês favorito dela, o pé de cia com vegetais extras que ela sempre pedia,
E a encontrei em chamada de vídeo com Ita no nosso quarto, rindo com a cabeça jogada para trás de um jeito que não ria comigo há meses. Ela se assustou quando me viu, encerrou a chamada rapidamente e alegou que estavam discutindo um prazo de projeto, mas o rosto corado e o tom defensivo contaram outra história. Aquela noite, deitado ao lado dela enquanto ela digitava furiosamente no telefone de costas para mim, senti a verdade se assentar nos meus ossos como concreto endurecendo. Eu estava perdendo por alguém que representava tudo que eu não era. Espontâneo, aventureiro, criativo, emocionante. Eu era âncora, sim, mas âncoras te mantêm no lugar, enquanto ela queria zarpar, e Ethan era, aparentemente, o vento nas velas dela, a promessa de uma vida mais interessante do que aquela que havíamos construído com meus sacrifícios e as ambições dela. A conversa que destruiu tudo aconteceu numa terça-feira à noite, quando voltei cedo com comida do nosso tailandês preferido e um buquê de girassóis sem motivo especial além de tê-los visto e pensado nela. Achei Samantha sentada no balcão da cozinha, com o laptop aberto, usando a expressão séria que normalmente guardava para apresentações importantes, e quando me viu, não sorriu nem reconheceu as flores, apenas disse, precisamos conversar. Sente-se. Do jeito que falou, clínico e ensaiado, senti meu coração cair na barriga, e deixei as embalagens de comida com mãos que de repente tinham esquecido como funcionar direito. Ela respirou, daquele tipo de respiração que se toma antes de mergulhar em água fria, e disse, venho explorando uma conexão com Ita nos últimos 2 meses. Estamos nos vendo, e eu quero investigar oficialmente para onde isso pode ir, mas não quero perder o que temos também. Fitei meu cérebro lutando para processar aquelas palavras que soavam em inglês, mas não faziam sentido em nenhuma realidade que eu entendia. O que exatamente você está dizendo, Samantha? Minha voz saiu firme, o que me surpreendeu, dado que o meu mundo inteiro parecia inclinar para o lado. Ela esticou a mão pelo balcão como se fosse pegar a minha, mas eu recuei instintivamente, e a dor atravessou o rosto dela como se eu a tivesse rejeitado em vez do contrário. Quero dizer que criei sentimentos por Ethan, sentimentos reais, e temos explorado isso física e emocionalmente. Aquelas conferências de trabalho que fui em Nova York e Boston? Na verdade eu estava em hotéis boutique com ele, e antes que você fique com raiva, isso é eu sendo honesta com você, o que é mais do que a maioria faria. A forma casual com que admitiu meses de engano deliberado, como se merecesse crédito por finalmente me contar sobre o caso, fez algo frio e duro se formar no meu peito. Você me traiu por 2 meses e quer parabéns por finalmente admitir? Perguntei, e ela realmente revirou os olhos, como se eu estivesse sendo dramático e não entendendo a questão. É uma forma tão limitada de ver isso, Blake. Quero ver oficialmente para onde isso vai com Ethan, mas isso não significa que temos que acabar com o que temos. Você poderia ser minha pessoa de apoio emocional, ainda poderíamos manter nossa conexão física, preservar o conforto e a estabilidade que construímos. Chama-se ser progressista e honesta em vez de se agarrar a expectativas monogâmicas ultrapassadas que não servem a ninguém. Ela puxou o telefone então, a audácia do momento quase impressionante na desconexão da realidade, e me mostrou um documento do Google que criou, colorido com seções diferentes detalhando nossa estrutura de relacionamento modificada. Havia noites agendadas em que ela ficaria comigo versus noites em que ficaria com Ethan, diretrizes de comunicação e limites, até uma sessão sobre como todos eventualmente poderíamos nos tornar amigos e talvez fazer viagens juntos. Rolei o documento com dedos entorpecidos, vendo minha vida reduzida a uma planilha onde eu estava categorizado como suporte emocional primário, enquanto Ita aparecia como interesse romântico primário, como se fossemos cargos de trabalho que ela distribuía responsabilidades. Isso é insano, disse finalmente, empurrando o telefone de volta pelo balcão. Você não pode esperar seriamente que eu concorde com isso. O rosto dela endureceu, a expressão vulnerável desaparecendo atrás da irritação e da sensação de merecimento. Por que não? Muitas pessoas têm arranjos poliamorosos. Existem podcasts inteiros sobre isso, artigos em publicações importantes. Você está sendo mente fechada porque tem medo de me perder, mas desse jeito você não precisa. Você continua na minha vida, só em uma capacidade diferente. A maneira como falou, parecendo que me fazia um favor, como se eu devesse ser grato pela oportunidade de vê-la construir uma vida com outra pessoa enquanto eu prestava trabalho emocional e conforto físico conforme a agenda dela, fez-me perceber que eu nunca tinha realmente conhecido essa pessoa. E eu? O que eu quero? Perguntei, e ela parecia genuinamente confusa, como se meus desejos fossem variáveis irrelevantes na equação cuidadosamente calculada dela. Você quer que eu seja feliz, não quer? Isso me faz feliz, Blake. Ethan me faz sentir viva de maneiras que não sinto há anos. Ele é espontâneo e apaixonado e vê possibilidades em todo lugar. Com você, tudo é tão planejado, medido e seguro. Preciso dos dois, preciso do fogo dele e da sua estabilidade. Ela sorri agora, aquecendo-se a própria argumentação como uma vendedora que encontrou o argumento certo. Pense nisso, você ainda poderia morar comigo, a gente dividiria a Netflix e você poderia deixar seu console de jogos aqui.
Eu até aceitaria que você visse outras pessoas casualmente, contanto que elas entendessem que eu sou sua parceira principal. Isso pode funcionar, Blake. Poderíamos ser pioneiros nos relacionamentos modernos. Sentei ali absorvendo todo o alcance da proposta dela, os meses de planejamento que ela colocará naquele PowerPoint sobre como ter o bolo e comer também, e algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não estilhaçou dramaticamente, mas partiu limpo, como uma viga de sustentação cedendo sob peso demais. Cada sacrifício que fiz passou pela minha mente em rápida sucessão: recusar Miami, vender a moto, fazer turnos duplos, perder o casamento de destino do meu irmão no México porque não podíamos pagar minha passagem após a demissão dela. Centenas de pequenos momentos em que escolhi as necessidades dela antes das minhas porque acreditei que estávamos construindo algo juntos. Você está me oferecendo acesso a Netflix e guardar o console como compensação por vê-la transar com outro homem enquanto eu sirvo de depósito emocional? Disse, e ela se contraiu com minhas palavras, como se o problema fosse o vocabulário em vez da situação obscena que propunha. Quando você coloca assim, faz parecer terrível, protestou, mas eu me levantei, a cadeira arrastando no chão com um som que soou final. Olhei para ela sentada ali com o Google Doc colorido e suas teorias de relacionamento progressista e a completa falta de compreensão sobre o que acabará de destruir, e senti apenas um cansaço desiludido pela pessoa em que ela havia se tornado, ou talvez por quem ela sempre fora por baixo da performance. É isso que você é? Perguntei, sem esperar realmente por resposta. Alguém que planeja uma vida dupla em planilhas e chama isso de honestidade? Alguém que acha que acessórios e serviços de streaming valem por lealdade e respeito? Ela se levantou também, seguindo-me enquanto eu caminhava em direção ao quarto, a voz assumindo aquele tom implorante que antes quebraria minha resolução. Blake, por favor, não seja assim. Estou tentando encontrar uma solução onde ninguém se machuque. Você não vê? Assim todos conseguimos o que precisamos. Você está sendo egoísta por querer-me só para você quando eu estou oferecendo uma parceria que pode funcionar para todo mundo. Virei na porta do quarto, e ela estava perto o suficiente para eu sentir a colônia desconhecida nas roupas dela, ver o desespero nos olhos que nada tinham a ver com me amar e tudo a ver com não querer perder sua rede de segurança. Acabou, Samantha, eu disse, e comecei a puxar minhas roupas do armário, a memória muscular de empacotar assumindo enquanto meu cérebro tentava processar o pesadelo surreal que minha vida havia se tornado. Ela me seguiu pelo apartamento enquanto eu desmontava metódica nossa vida compartilhada com a mesma precisão que usava para projetar estruturas de carga, o estado emocional dela oscilando entre negação, raiva e barganha em rápida sucessão. Você não quer dizer isso, você só está chateado, disse, observando-me tirar itens de higiene do banheiro, deixando para trás os cremes caros que eu comprará para ela. Então a raiva irrompeu quando comecei a desencaixar meu console de jogos. Você está agindo como uma criança. Isso é chantagem emocional. Mas eu apenas continuei a enrolar cuidadosamente os cabos, minhas mãos firmes mesmo enquanto meu coração martelava. Peguei meu celular, transferindo as contas de utilidade para o nome dela com alguns toques, cada assinatura digital parecendo a formalização de papéis de divórcio que nunca chegamos a precisar. Ela observava em pânico crescente, oferecendo concessões absurdas. Tudo bem, esquece o Ethan. Vou acabar com isso agora mesmo. Vou bloqueá-lo. Podemos fazer terapia. Eu apenas balancei a cabeça, puxando meus livros de engenharia da estante, aqueles que eu estudará em noites solitárias enquanto ela estava em quartos de hotel com outro homem. Liguei para Marcos, meu melhor amigo da faculdade em Jersey, e sua voz ficou mortalmente silenciosa quando lhe dei a versão resumida. Estou a caminho. Faça as malas hoje à noite. Samantha tentou arrancar meu telefone da minha mão. Você está escolhendo ele em vez de resolvermos isso? A ironia não me escapou. Ela havia escolhido Ethan, mas se ofendia porque eu preferia o sofá do meu amigo à nossa cama. Então veio sua arma final, disparada com tempo teatral. Estou grávida. Parei e a encarei diretamente. Não, você não está. Seu rosto corou. Sim, eu estou. Fiz um teste na semana passada. Nós não transamos há 6 semanas. Eu estava marcando cada vez. Então, ou você está mentindo, ou esse bebê é do Ethan, e de qualquer forma, não é problema meu. A alegação de gravidez evaporou, substituída por ameaças. Vou dizer a todos que você era controlador. Vou postar sobre abuso emocional no Instagram. Eu tenho 50 mil seguidores. Fechei o zíper da minha mala de viagem e caminhei até a porta. Faça o que precisar fazer, Samantha. Saí carregando apenas minha mala e meu laptop, deixando para trás 3 anos de coisas que agora pareciam provas de um crime. O recibo do anel de noivado ficou sobre o balcão. Minha declaração final sobre sonhos que nunca foram compartilhados repousando ao lado do documento colorido do Google que ela havia preparado. Antes da meia-noite, bloqueei-a em todos os lugares. Telefone, Instagram, Facebook, LinkedIn.
Marcos me recebeu com cerveja e empatia silenciosa, o tipo que não exige palavras. A semana seguinte se desenrolou como uma operação militar. Contratei uma empresa de mudanças para quarta-feira às 10 da manhã, durante a reunião da equipe dela, esvaziando tudo aquilo que eu havia pago. Encerrei nossa conta bancária conjunta depois de calcular exatamente o que eu havia contribuído, transferindo minha parte para uma nova conta em outro banco. Meu e-mail para o senhorio foi breve: favor remover Blake Morrison do contrato de aluguel com efeito imediato. A resposta dela veio em dezenas de mensagens de números bloqueados, e-mails de contas desconhecidas, até mensagens pelo formulário de contato da minha empresa. Mas eu estava decidido a não responder, decidido a não ser mais o sistema de apoio de alguém que havia destruído tudo de forma sistemática enquanto planejava planilhas sobre como continuar me utilizando. Na sexta-feira, eu existia em um estranho espaço liminar, tecnicamente sem teto, mas hospedado no apartamento de Marcos, tecnicamente solteiro, mas carregando o peso de um relacionamento morto. Minha mente de engenheiro continuava tentando identificar o ponto crítico da falha, mas talvez isso fosse um erro. Talvez a fundação sempre tivesse sido defeituosa, erguida sobre minha devoção e a conveniência dela, e eu apenas não havia percebido as rachaduras até toda a estrutura desabar, deixando-me nos escombros com uma mala de viagem e o conhecimento de que eu mesmo projetei minha demolição ao amar alguém que via minha constância como exploração em vez de um presente. Dormi no sofá de Marcos em seu apartamento em Jersey City por 2 semanas, passando noites em claro olhando para o teto enquanto revivia cada momento, cada conversa, cada sinal que eu havia ignorado ou deliberadamente deixado passar porque reconhecê-los significaria admitir que meu relacionamento era uma construção erguida sobre areia. Marcos nunca me pressionou a falar, apenas deixava café na mesa pela manhã e cerveja na geladeira à noite, o tipo de apoio silencioso que valia mais do que qualquer clichê sobre outros peixes no mar ou sobre a perda ser dela. Mas, no 10º dia, quando me encontrou rolando fotos antigas de Samantha e eu às 3 da manhã, ele simplesmente pegou meu celular das minhas mãos e disse: amanhã você vai ver alguém. Uma terapeuta. É por minha conta, sem negociação. A doutora Patrícia era especialista em traumas de traição e, durante nossa primeira sessão, ela me pediu para descrever o que eu havia perdido, e eu desmoronei descrevendo não apenas Samantha, mas o futuro que eu havia imaginado, o casamento que já tinha planejado em minha mente, os nomes de filhos que eu havia considerado, a vida que eu havia construído em plantas que nunca seriam erguidas. Ela ouviu sem julgamento, então disse algo que mudou minha perspectiva: você está de luto pela morte do seu investimento, Blake. Isso é válido. Mas pense, você despejaria mais concreto em uma fundação que sabia estar rachada? A resposta era óbvia para qualquer engenheiro, e lentamente comecei a redirecionar essa energia para reconstruir a mim mesmo em vez de chorar pelo que Samantha havia demolido. Joguei-me no trabalho com foco renovado, voluntariando-me para projetos de infraestrutura desafiadores que antes eu evitava porque exigiam viagens ou horas extras que teriam conflitado com as necessidades e agenda de Samantha. Havia uma reforma de ponte em Hidden que precisava de avaliação estrutural, uma fundação de shopping em Allenton com problemas críticos, um viaduto rodoviário que exigia visitas técnicas de fim de semana. Aceitei todos, perdendo-me em cálculos e avaliações de carga em que as únicas variáveis eram matemáticas e previsíveis. Meu supervisor, Tom Shen, percebeu a mudança imediatamente, chamando-me à sua sala depois que eu havia submetido meu terceiro grande projeto em 2 semanas. Blake, seja lá o que esteja acontecendo em sua vida pessoal, sinto muito, mas profissionalmente? Este é o engenheiro que eu contratei 3 anos atrás, aquele que era faminto e brilhante antes de se acomodar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Estamos expandindo o escritório de Austin, precisamos de um engenheiro estrutural sênior para liderar a equipe. É seu se você quiser, aumento de 20%, pacote de realocação, a chance de construir algo do zero. Austin, Texas, a 3.200 quilômetros de Samantha, de nossos lugares compartilhados, do fantasma de quem eu havia sido quando estava ocupado me sacrificando no altar das ambições dela. Eu aceitei antes mesmo que ele terminasse de explicar o pacote de benefícios. A transformação física começou de forma deliberada, um projeto de reconstrução tendo a mim mesmo como sujeito. Juntei-me a um grupo de corrida matinal que se encontrava às 5h30 no Liberty State Park, forçando meu corpo até minha mente estar cansada demais para repassar conversas ou imaginar o que Samantha fazia com Ethan. Os corredores eram uma mistura de profissionais e aposentados, e ninguém perguntava sobre minha história. Eles apenas corriam ao meu lado na escuridão antes do amanhecer, sua presença lembrando que o movimento adiante era possível mesmo quando suas pernas ardiam e seus pulmões gritavam. Cortei o cabelo em um estilo mais marcado, mais curto nas laterais e com comprimento suficiente no topo para parecer intencionalmente arrumado em vez de descuidadamente desgrenhado, e o barbeiro comentou que eu parecia 10 anos mais jovem sem o peso do estresse que eu carregava no rosto. Meu guarda-roupa passou por renovação completa. Dudei tudo que Samantha havia influenciado a comprar, todas as cores neutras e seguras que ela preferia, e reconstruí com roupas que pareciam comigo, camisas estruturadas em tons profundos de azul e cinza, jeans bem ajustados que de fato pareciam intencionais,
Uma jaqueta de couro que eu desejava havia anos, mas nunca comprará porque ela dizia que era ousada demais para sua personalidade. Até mesmo fiz uma aula de improviso em um teatro comunitário em Hoboken, forçando-me a ser espontâneo e vulnerável diante de estranhos, aprendendo a rir da minha própria estranheza e abraçar a incerteza como oportunidade criativa em vez de falha estrutural. A turma era cheia de excêntricos e jovens de teatro e pessoas à vontade com o caos, e sua energia era contagiante. Descobri que eu podia ser engraçado quando parei de tentar ser perfeito, que minha mente analítica podia gerar humor quando eu a deixava brincar em vez de apenas calcular. Durante a terapia, a doutora T me ajudou a processar como Samantha havia transformado minha confiabilidade em arma, tratando minha consistência como tédio em vez de valor, meu planejamento como controle em vez de cuidado, minha estabilidade como um dado em vez de um presente que eu escolhi oferecer. Conversamos sobre padrões da minha infância, sobre ser o filho mais velho de pais da classe trabalhadora que dependiam de mim para ser responsável enquanto meus irmãos mais novos podiam ser espontâneos e despreocupados. Eu havia aprendido cedo que amor significava sacrifício, que ser necessário era o mesmo que ser querido, que meu valor estava atrelado à minha utilidade. Blake, disse a doutora T em nossa sexta sessão, você construiu sua identidade inteira em torno de ser a fundação de alguém, mas fundações só são apreciadas quando racham. Você merece alguém que o valorize enquanto você está firme, não apenas precise de você quando está desmoronando. As palavras me atingiram como uma revelação, e comecei a reconhecer quantos relacionamentos eu havia tratado como problemas de engenharia a resolver em vez de parcerias a desfrutar. Conhecidos em comum começaram a me procurar com perguntas cautelosas sobre o término, pescando detalhes que poderiam compartilhar em grupos de mensagens ou usar para escolher lados em uma guerra de narrativas da qual eu já havia saído. Mantive o silêncio digno, respondendo apenas com um simples, queríamos coisas diferentes. Quando pressionado, recusando-me a entrar na guerra de versões que Samantha aparentemente travava nas redes sociais. Através de Marcos, soube que ela estava publicando frases enigmáticas sobre masculinidade tóxica e homens que não sabiam lidar com mulheres bem-sucedidas, pintando-se como vítima da minha insegurança em vez de arquiteta de sua própria traição. Suas amigas comentavam sobre desviar de balas e saber seu valor, criando uma história alternativa em que eu era o vilão incapaz de apreciar seu crescimento. Deixem que acreditem, decidi. Pessoas que me conheciam enxergariam além da encenação, e pessoas que não me conheciam não valiam o esforço da correção. Foquei em me tornar alguém que eu respeitasse em vez de me defender perante quem não importava. A verdade sobre Ita chegou através de Marcos cerca de 6 semanas depois que eu saíra, entregue com um tipo de sarcasmo satisfeito que apenas os melhores amigos conseguem executar quando o karma finalmente aparece para cobrar dívidas. Cara, você precisa se sentar para isso, disse Marcos, servindo uísque para nós dois mesmo sendo uma tarde de terça-feira. Ethan estava saindo com outras 2 mulheres o tempo todo em que esteve com Samantha, uma de sua própria empresa, outra de uma firma cliente. Tratava todas as 3 como casos casuais, alternando entre elas de acordo com sua agenda de viagens e o que lhe fosse mais conveniente. Dei um gole lento, deixando a queimação me distrair da sensação de vingança que eu sentia. Como Samantha descobriu? Ela apareceu no loft dele de surpresa na sexta-feira passada com uma mala de viagem e expectativas de exclusividade, encontrou-o com a garota da firma cliente, e aparentemente perdeu a cabeça. Ethan literalmente riu, ela apareceu na frente dele, chamou a segurança do prédio para escoltá-la para fora e então bloqueou o número dela enquanto ela ainda estava no elevador. A imagem da humilhação de Samantha deveria ter me dado satisfação, mas, na maior parte, senti-me exausto pela previsibilidade de tudo aquilo. Ela buscará a excitação e encontrou exatamente o que esse tipo de homem oferece. Nada sustentável, nada real, nada que valesse a destruição que causou. Mas o karma ainda não havia terminado com a vida profissional dela, e o universo aparentemente acreditava em demolição abrangente. A empresa de mídia digital descobriu que ela vinha inflando métricas de engajamento, comprando seguidores falsos e usando bots para inflar o desempenho de seu conteúdo, basicamente cometendo fraude para justificar seu salário e posição. Pior, ela vinha utilizando recursos da empresa, equipamentos de fotografia, softwares de edição, espaço de escritório, para criar conteúdo pessoal que monetizava separadamente, violando várias cláusulas do contrato de trabalho. Demitiram-no imediatamente, o RH a escoltou para fora com uma caixa de pertences, e o jurídico enviou uma notificação de cessar e desistir ameaçando processá-la por apropriação indevida de ativos da empresa. A presença no Instagram que ela cuidava tão zelosamente, aquela que priorizara acima do nosso relacionamento, virou passivo da noite para o dia quando marcas começaram a cancelar patrocínios ao descobrirem as métricas falsas. O desespero de Samantha se manifestou em tentativas de contato cada vez mais descontroladas, que seriam preocupantes se não fossem tão pateticamente transparentes. Criou contas falsas no Instagram com nomes aleatórios como Jane _lifestyle _2024 e filha _fodi _real, me seguindo e vendo todas as minhas stories sobre a nova vida, meu progresso na corrida, minhas apresentações na aula de improviso.
Recebi entregas de flores no escritório, sempre girassóis, como os que levei naquela última noite, com bilhetes implorando por lá apenas uma conversa para explicar tudo. Apresentou-se 2 vezes na minha academia antes da gerência ameaçar pedir medida protetiva, rondando a entrada até que eu a visse e imediatamente desse meia volta, forçando-a a ir embora ou enfrentar consequências legais. Os macacos alados apareceram em força, amigos em comum de repente me mandando mensagens com pontos de conversa coordenados que claramente tinham sido roteirizados por Samantha. Você está sendo um filho da puta frio por abandonar alguém passando por uma crise, escreveu Jéssica, que nunca tinha me suportado muito quando estávamos juntos. Homens de verdade apoiam suas parceiras nos erros em vez de abandoná-las, acrescentou Brandon, que havia paquerado Samantha numa festa e de quem ela rira por semanas. Até a mãe de Samantha deixou mensagens de voz, a voz embargada pela indignação maternal sobre como eu quebrei o coração da filhinha dela e destruí a autoestima quando ela mais precisava, convenientemente esquecendo que a filhinha havia criado um Google Doc detalhando como me trair sistematicamente. A tentativa mais ridícula veio pelo LinkedIn, onde uma ex-colega de Samantha publicou um longo ensaio sobre homens que não suportam mulheres bem-sucedidas e sobre indisponibilidade emocional disfarçada de limites, sem me nomear diretamente mas incluindo detalhes específicos suficientes para quem soubesse da nossa história reconhecer o alvo. O post reuniu dezenas de comentários de apoio de pessoas que não conheciam o contexto completo, construindo essa narrativa em que eu era o namorado inseguro que sabotou o sucesso dela em vez do parceiro que ela traiu e tentou rebaixar ao papel de suporte emocional. Não respondi a nada, nem às flores, nem às contas falsas, nem aos macacos alados, nem ao ensaio no LinkedIn. Engajar seria apenas alimentar o drama que ela tentava criar, dar-lhe a atenção que desejava, validar a ilusão de que eu ainda estava investido na nossa história. Em vez disso, foquei na minha transição para Austin, procurando apartamento virtualmente coordenando com a nova equipe, construindo entusiasmo por um recomeço onde ninguém me conheceria como o ex-namorado de Samantha, apenas como Blake, o engenheiro estrutural sênior liderando o projeto de expansão. 8 meses após o término, voei de volta a Filadélfia para a festa de noivado de Marcos, num espaço à beira-mar em Hoboken com o Skyline de Manhattan brilhando do outro lado do Hudson como promessa de dias melhores. Cheguei com colegas de Austin, Tom e sua esposa, mais 2 engenheiros juniores que recrutei para a equipe, sentindo um orgulho genuíno da vida que havia remontado dos escombros que Samantha criará. A promoção superara todas as expectativas, o escritório de Austin prosperava sob minha liderança, e eu até havia começado a namorar casualmente uma arquiteta paisagista chamada Riley, que conheci pelo grupo de corrida, alguém que apreciava planejamento e estabilidade em vez de ressentir-se deles. Eu estava perto do bar, rindo de um percalço num canteiro com Tom, quando a vi do outro lado do salão. Samantha parecia a sombra de si mesma, vestindo um vestido que caía frouxo no corpo emagrecido, maquiagem incapaz de esconder as olheiras ou a energia desesperada que irradiava como distorção térmica. Ela me viu imediatamente, o rosto passando por choque, esperança, cálculo antes de se fixar numa determinação, e eu a observei se desculpar da conversa que fingia ter e vir em minha direção com propósito. Blake, disse ela, a voz embargada no meu nome como se fosse um fio de vida que ela tentava agarrar. Podemos conversar? Por favor, só 5 minutos na varanda. Olhei para Tom, que ergueu as sobrancelhas num questionamento silencioso, e acenei para o grupo. Já volto. A varanda dava para o waterfront, o ar de novembro cortante o suficiente para fazê-la tremer com um vestido inadequado, e ela abraçou os braços como se tentasse prender junto os pedaços que desmoronavam. Você está bem, você está muito bem, começou ela, os olhos me vasculhando como se catalogasse cada mudança. O corte de cabelo, a confiança, o relógio caro que Tom me dera de presente. Austin está te tratando bem. O que você quer, Samantha? Mantive a voz neutra, não cruel, mas sem calor, apenas cansada. Ela respirou trêmula, via juntando coragem para o roteiro que devia ter ensaiado. Ethan estava me usando. Tudo aquilo foi vingança porque eu o rejeitei anos atrás quando ele me convidou para sair. Ela disse que ele admitiu isso enquanto eu era escoltada para fora do prédio, que assistir eu destruir meu relacionamento por causa dele foi justiça poética por ferir o ego dele. Ela riu amargamente. Joguei tudo real fora por uma mentira, Blake. Perdi meu emprego, meu apartamento. Estou morando com meus pais em Connecticut, trabalhando num Target para pagar dívidas de cartão. Tudo se foi, exceto este momento, essa chance de te dizer que você estava certo sobre tudo. Deixei o silêncio se estender entre nós, observando as lágrimas começarem sua jornada previsível pelas bochechas dela, máscara escorrendo em trilhas escuras que ela nem se deu ao trabalho de limpar. Me desculpe, não começa a cobrir, ela continuou, a voz agora completamente quebrada. Fui egoísta e estúpida e te tomei como certo. Você era tudo, estável, amoroso, dedicado, e eu confundi isso com tédio porque fui imatura demais para distinguir excitação de amor. Ethan me fez sentir viva, mas você me fazia sentir segura, e fui tola demais para saber o que realmente importa. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na varanda, segurando minhas mãos com dedos frios que tremiam.
Por favor, Blake, me dá mais uma chance. Vou provar todos os dias que mudei. Eu assinarei qualquer acordo que você quiser, irei a qualquer terapia que escolher. Serei o parceiro que você merecia desde o começo. Olhei para baixo, para ela ajoelhada ali naquele vestido mal ajustado, com olhos desesperados e maquiagem borrada, e não senti nada além de um leve desconforto diante daquela cena pública e uma compaixão distante pelo que ela havia se tornado. Com delicadeza, mas firmeza, retirei minhas mãos das dela e dei um passo para trás. Samantha, você quis os benefícios sem o compromisso. Escolhi não te dar nenhum dos dois, e essa decisão me devolveu o autorrespeito. O rosto dela desmoronou, a esperança morrendo em tempo real. É só isso? Depois de tudo que tivemos, de tudo que ainda poderíamos ter, é só isso que você tem a dizer? O que tivemos foi eu sacrificando enquanto você apenas recebia. O que poderíamos ter é você aprendendo com essa experiência e se tornando alguém digno de um parceiro de verdade. Mas esse parceiro não serei eu. Virei-me para voltar para dentro, depois parei na porta. E só para constar, você não jogou fora estabilidade por excitação. Você jogou fora alguém que te amava por alguém que te usou. Há uma diferença. Deixei-a ali na varanda, desmoronando contra o parapeito com soluços que provavelmente pareciam dramáticos contra o cenário do esquiline de Manhattan, e voltei para meus colegas, para minha nova vida, sem olhar para trás. Tom me entregou uma bebida e disse em voz baixa, tudo bem? Sim, percebi. Realmente estou. A história se conclui 6 meses depois comigo prosperando de verdade em Austin, promovido novamente a diretor regional, namorando Riley seriamente e conversando sobre comprar uma casa juntos. Enquanto as redes sociais de Samantha haviam se deteriorado em postagens vagas sobre narcisistas e lições duras aprendidas. Segundo Marcos, ela ainda morava com os pais, ainda trabalhava no varejo, seus sonhos de jornalismo televisivo e fama como influenciador enterrados sob as consequências das escolhas que fez quando valorizou brilho em vez de substância, excitação em vez de devoção, possibilidades em vez de compromissos. Nunca mais ouvi falar dela depois daquela noite na varanda. E, honestamente, parei de pensar nela completamente quando percebi que a melhor vingança não era a vindicação. Era construir uma vida tão plena que ela se tornasse irrelevante para minha felicidade. Riley e eu fechamos a compra de uma casa no mês passado, e, ao assinar os papéis da hipoteca com alguém que realmente quer construir um futuro comigo, em vez de apenas me usar como alicerce enquanto explora outras opções, senti-me grato pela traição de Samantha. Ela me ensinou exatamente o que não quero, mostrou-me sinais de alerta que nunca mais ignorarei e me libertou para encontrar alguém que vê minha confiabilidade como uma virtude e não um defeito, meu planejamento como parceria e não como controle, minha consistência como presente raro que, de fato, é. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio faz toda a diferença, não esqueça de clicar no hypar para ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo, obrigado por assistir.